Olá, meus irmãos. Estamos mais uma vez de volta para mais uma aula do CIAB 2. Aula essa hoje programada no nosso programa de aulas sobre caráter de Deus ou seus atributos. Na verdade, o caráter do Senhor ele é evidenciado através dos seus atributos. Atributos esses que nós vamos ver, alguns comunicáveis a nós e outros incomunicáveis. Mas eu gostaria, antes de entrarmos na aula, gostaria de fazer uma oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe, tanto agora na minha gravação, quanto no momento em que os irmãos estiverem assistindo essa aula pelo YouTube. Senhor, somos gratos a Ti, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeste de vida nesta terra. Pedimos ao Senhor que durante este estudo que nós estaremos aprendendo um pouco mais a respeito do Teu caráter e da manifestação dele através dos Teus atributos, que o Teu Espírito venha renovar-nos, Senhor, com uma porção da Tua sabedoria, nos dando capacidade, Senhor, discernimento, para entender tudo aquilo que vai ser colocado nesta aula e pedindo ao Senhor que me abençoe, que me use, que, Senhor, me conduza a ministrar uma aula de forma que ela venha a edificar a vida dos meus irmãos. Peço as Tuas mais ricas bênçãos espirituais sobre a vida de cada um deles. E assim oro em nome de Jesus. Amém. Portanto, irmãos, como eu estava falando, essa aula a respeito do caráter de Deus, e o caráter de Deus ele é manifestado através dos seus atributos. Alguns atributos comunicáveis, outros incomunicáveis, e nós vamos ver uma pequena relação, e pequena porque temos tantos atributos, mas não temos tempo suficiente de falar de todos eles. Mas antes, propriamente de falarmos do caráter e dos atributos de Deus, nós precisamos aqui trazer aos irmãos, iluminar a mente dos irmãos com duas questões que precisam ser tratadas de forma evidentemente resumida, mas que vai ajudar muito os irmãos a compreenderem logo depois a questão dos atributos do Senhor. Precisamos fazer uma diferenciar transcendência de imanência. Então, antes de nós estudarmos os atributos de Deus, precisamos apresentar esses significados, tanto de transcendência quanto a imanência de Deus, para podermos prosseguir. E eu quero aqui me utilizar, falar dessas ênfases bíblicas, me utilizando aqui de dois conceitos resumidos da teologia sistemática do Millard Erickson, Introdução à Teologia Sistemática, lá na página 104, ele vai fazer uma pequena diferença entre transcendência e imanência. Ele então diz que o significado da imanência é que Deus está presente e ativo dentro de sua criação e dentro da raça humana, mesmo naqueles membros que não creem nele ou não lhe obedecem. Sua influência está em toda parte. Ele age nos processos naturais e por meio deles. O significado disso, meus irmãos, é que Deus não criou todas as coisas e as deixou à sua própria sorte. Deus criou e Ele comanda todas as ações da sua criação e das suas criaturas. E de que forma Ele comanda? Ele está presente ou de uma forma em que Ele esteja com o seu espírito na vida do crente, ou Ele atua na vida do não crente, daquele que não crê nele e, portanto, não lhe obedece. Ele está ativo na vida desta pessoa, sem estar com o seu espírito nela, mas ele move esta pessoa de acordo com os seus propósitos, de acordo com os seus planos, de acordo com o projeto que ele tem para esta pessoa. Então, imanência, o significado de imanência é um Deus presente e ativo dentro da sua criação e também dentro da raça humana. Eu vou aqui novamente trazer um outro conceito para que os irmãos não venham a confundir. Quando falamos que Deus ele é ativo e presente dentro da sua criação,
é porque nós olhamos para a obra criadora de Deus, não é que nós vemos Deus nela, mas nós vemos ali que só Deus poderia ter criado todas aquelas coisas. Porque, por exemplo, se eu disser que Deus está numa árvore, eu estou então enfatizando a heresia do panteísmo. Deus não está num cachorro, Deus não está numa árvore, Deus não está num morro. Ali há tanto a árvore quanto um cão, quanto um morro, eles expressam o poder criativo, o poder criador do Senhor. Ok? Então, só para trazer aos irmãos essa diferença para não fazermos confusão. Lembrando da nossa primeira aula, lembra que eu falei para os irmãos que há uma chama dentro de cada ser humano que o conduz a uma certa ética, a uma certa moralidade, mesmo aqueles que não são crentes. E isso eu havia falado para os irmãos na primeira aula, que isso é uma espécie do DNA de Deus na humanidade. Ou seja, o ser humano ele tem noção do que é certo e do que é errado, ainda que ele faça tudo errado, ele sabe exatamente, porque dentro dele, meus irmãos, há o DNA da moral, da ética, há o DNA de Deus ali na natureza humana. Então isso é parte da imanência de Deus no ser humano. Ok? Então vamos ver agora o significado, segundo Millard Erickson, de transcendência. O significado da transcendência é que Deus não é uma mera qualidade da natureza ou da humanidade. Ele não é simplesmente o mais elevado dos seres humanos. Ele não é limitado à nossa capacidade de compreendê-lo. Sua santidade e bondade vão muito além, infinitamente além das nossas, e isso também é verdade em relação a seu poder, a seu conhecimento e poder. Transcendência, então, meus irmãos, é Deus acima de todos nós. Não podemos de forma nenhuma, embora as Escrituras digam que nós somos feitura da imagem e semelhança de Deus, mas Deus transcende essa imagem e semelhança. Deus nunca pode ser comparado a todos nós, até porque a sua própria palavra também diz que ele está assentado no seu trono e seus pés estão usando a terra como estrado, né? Como estrabo, né? Que é aquela madeira que nós temos na cama e ali colocamos o colchão por cima. Então Deus ele usa a terra como um descanso para seus pés. Ou seja, Deus é muito maior, Deus é infinitamente maior, ilimitadamente maior do que toda a obra da sua criação, seja natureza ou humanidade. Ele não é um homem ou um ser humano para dizermos que ele é mais elevado que nós. Não, meus irmãos, ele é Deus, ele transcende todo o nosso conhecimento, ele transcende toda a expectativa que nós temos em relação a ele, né? A própria palavra diz que Deus nos dá muito mais do que aquilo que pedimos, que pensamos, que, enfim, imaginamos, porque ele transcende todo o nosso entendimento, ele transcende toda a nossa capacidade de compreendê-lo. A sua santidade e sua bondade, meus irmãos, vão de forma infinita e ilimitada além das nossas próprias bondade e santidade. Portanto, Deus, apesar de se relacionar com a obra da sua criação, ele transcende tudo que ele criou. Ok? Então, feitas considerações a respeito da imanência e da transcendência, para a gente ter aqui na nossa mente isso muito bem fixado, para podermos entender os conceitos relativos aos atributos de Deus. Porque nós vamos ver atributos que nos são comunicados e nós vamos ver atributos que não são nos comunicados, não são comunicados a nós, ok? Então nós vamos ver atributos que são comunicados, que são atributos aí da imanência de Deus, e nós vamos ver atributos que não podem ser comunicados a nós, que são atributos da transcendência de Deus, ok? Continuando então, o que são atributos? Atributos de Deus, meus irmãos, segundo Luiz Berkoff, em sua Teologia Sistemática, página 51, ele vai nos dizer que são perfeições que constituem predicados do ser divino na Escritura, ou que são visivelmente exercidas por ele em suas obras de criação, providência e redenção. Então, os atributos de Deus, meus irmãos, são
características do caráter de Deus que ele exerce visivelmente entre nós. Nós vamos ver vários deles, ok? Através da sua criação, através da sua providência e através da redenção do ser humano. Então nós vamos enxergar nas características também dos seres humanos, nós vamos enxergar alguns atributos de Deus e não poderemos enxergar outros atributos de Deus nas características ou no caráter do ser humano, porque são atributos a nós incomunicáveis, que transcendem a nossa capacidade de executá-los como seres humanos. E aí nós temos dois tipos de atributos, que eu estou desde o início da aula falando, né? São os atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis. O que são atributos incomunicáveis de Deus? Deus ele é absolutamente incomparável. Os seus atributos não podem ser atribuídos a outras criaturas. Eles são próprios da natureza divina e não são encontrados em suas criaturas. Nem podem ser compartilhados com elas, pois suas criaturas são limitadas às ações de tempo e espaço. São dependentes e mutáveis. Então, os atributos incomunicáveis de Deus são aí características do seu caráter que ele não pode ou não tem como atribuir ao nosso caráter. Não tem como ele atribuir à nossa natureza humana, porque nós não somos receptivos desses atributos. Nós somos finitos, somos limitados, somos incapacitados para, por exemplo, sermos onipresentes. Como um ser humano vai ser onipresente? Nós não temos a capacidade da onipresença, mas a onipresença é um atributo de Deus. Então é um atributo incomunicável. Ele não pode transmitir a nós esse atributo da onipresença, porque ele é um atributo transcendente. Ele transcende toda a nossa capacidade de executá-lo. Ok? E o que são os atributos comunicáveis de Deus? São atributos divinos que se refletem de forma derivada e limitada em suas criaturas. Por exemplo, amor, santidade, bondade, benignidade, paciência. São atributos divinos que se transformam em nossas vidas nos frutos do Espírito. Então são atributos divinos que são comunicáveis a nós em porções. Não reflete toda a característica do atributo, porque nós também seríamos incapazes de refletir toda a característica de um atributo de Deus, ainda que ele seja comunicável. Ok, meus irmãos? Então, os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que Deus nos comunica e que, através desta comunicação, nós refletimos eles para a humanidade, para outras pessoas. Então, vamos ver aqui alguns exemplos dos atributos. Em primeiro lugar, vamos ver aqui alguns exemplos dos atributos incomunicáveis de Deus. O primeiro deles é que Deus, meus irmãos, ele é independente e ele é autoexistente. Ninguém criou Deus. Deus não foi criado por ninguém. Deus é um ser independente que sempre existiu, por isso ele é eterno. E aí o que diz aqui no contexto é que Deus não precisa de nós, nem do restante da criação, para absolutamente nada. Porém, tanto nós quanto o restante da criação podemos glorificá-lo e dar-lhe alegria. Esse atributo de Deus é às vezes chamado existência autônoma, ou o que não conhecemos, muitos conhecem como aceidade, das palavras latinas ace, que significam de si mesmo. Então Deus é um ser que possui aceidade, ele é de si mesmo, ele é autoexistente, ele é eterno. Deus é absolutamente independente e autossuficiente. Pergunta aos irmãos, Deus precisa de nós? Já responderam, né? Não, Deus não precisa de nós. Deus nos ama, nos criou, nos conduz, nos ensina o caminho, nos salvou, nos redimiu, nos perdoou, nos transformou, mas Deus não precisa de nós. Aqui é o contrário, nós é que somos completamente dependentes de Deus, ok? Então esse é um atributo incomunicável. Deus não pode comunicar a nós a sua independência, ok? Não precisa de nós para absolutamente nada. O segundo é que Deus é imutável. Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos, nas suas promessas. Porém,
Deus age e sente emoções, e age e sente de modos diversos, diante de situações diferentes. Esse atributo de Deus é também chamado inalterabilidade, ou seja, Deus, meus irmãos, não muda. Esse é um atributo que Deus não pode nos comunicar. Por quê? Porque nós mudamos toda hora. Nós somos seres, meus irmãos, que pensamos de uma forma num dia e no outro dia nós pensamos de uma outra forma, porque nós não conseguimos ter a firmeza necessária em nossas convicções para sermos seres imutáveis. Portanto, nós somos seres mutáveis e a imutabilidade ou também a inalterabilidade de Deus, ela não pode ser comunicada à nossa natureza humana. E aí algumas evidências nas Escrituras a respeito da imutabilidade de Deus. No Salmo 102 encontramos um contraste entre coisas que podemos julgar permanentes, como a terra e os céus, de um lado, e Deus do outro. Deus existia antes da criação dos céus e da terra, e existirá muito depois da destruição dessas coisas. Deus faz mudar o universo, mas contrastando com essa mudança, ele é o mesmo. Então tudo que Deus criou, ele muda, mas ele mesmo, na sua natureza, ele é imutável, ele não muda. Letra B. Será que Deus às vezes muda de ideia? Se porém falamos que Deus é imutável nos seus propósitos, surpreendemos-nos intrigados diante de passagens bíblicas em que Deus diz que julgaria o seu povo, mas depois, por causa de orações ou de arrependimento do povo, ou de ambas as coisas, acaba se apiedando e não condena como dissera que o faria. Isso não significa, meus irmãos, uma mutabilidade nas decisões de Deus. Na verdade, quando Deus dizia que iria julgar o seu povo, era também uma forma de Deus conduzir o seu povo ao arrependimento e à oração. E uma vez conduzidos a esse arrependimento e oração, Deus então mudava a sua forma de julgar e não trazia sua ira sobre o seu povo. Isso não significa que Deus muda de ideia como nós pensamos e imaginamos o mudar de ideia do ser humano, né? Que hoje pensamos de uma forma e amanhã pensamos de outra. Não, o pensamento de Deus ele é único. Quando Deus ele acha ou pensa que deve se irar e julgar o seu povo, é porque a verdade habita nele, é porque ele está com a completa razão. Isso não significa que ele vá fazer, isso significa que ele pode estar conduzindo o seu povo a estar arrependido diante do seu propenso julgamento. Continuando, letra C, a questão da impassibilidade de Deus. Às vezes, discutindo os atributos divinos, os teólogos falam noutro atributo, a saber, a impassibilidade de Deus. Esse atributo, se verdadeiro, significaria que Deus não tem paixões nem emoções, mas é impassível, não sujeito a paixões. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus tem um atributo, aliás, vários atributos que são comunicáveis a nós, como amor, bondade, paciência, longanimidade. O que são esses atributos se não sentimentos, emoções do nosso Deus para nós, né? Então essa questão da impassibilidade de Deus é uma questão falsa, ela é uma doutrina falsa, tá bom? Coloquei aqui apenas para os irmãos saberem, porque ser imutável não significa ser impassível, ok? Ser imutável é que ele não muda as suas características, não muda o seu modo de pensar, Deus não muda a sua palavra, ele é imutável nos seus propósitos, ele é imutável nas suas considerações. Nenhum homem pode mudar, nenhum homem tem a capacidade de mudar o pensamento de Deus a respeito da sua santidade, do seu amor, da sua criação, ok? Então, assim, Deus não é impassível, Deus ele é passível, Deus dele é tão passível que ele nos escolheu para servi-lo. Ele é tão passível que ele move a vida do seu povo com amor e com graça e com misericórdia, né? Então Deus, ele não é um ser impassível, ok? Letra D. O desafio da teologia do processo. A imutabilidade de Deus tem sido negada frequentemente nos últimos anos pelos defensores da teologia do processo, uma posição teológica que afirma que o processo e a mudança são aspectos essenciais da existência genuína e que, portanto, Deus também deve necessariamente mudar com o tempo, como qualquer outra coisa que existe.
Meus irmãos, assim como a impassibilidade, a teologia do processo também é uma falsa doutrina. Ela não encontra nem amparo bíblico para dizer que Deus ele age de forma progressiva, mudando os seus pensamentos, mudando as suas ações. Não, Deus não muda os seus aspectos essenciais, a sua existência genuína. Deus não muda isso. Deus ele é imutável. Ok? Continuando, letra E, Deus é ao mesmo tempo infinito e pessoal. Nossa discussão da teologia do processo ilustra uma diferença comum entre o cristianismo bíblico e todos os outros sistemas teológicos. No ensinamento da Bíblia, Deus é ao mesmo tempo infinito e pessoal. Ele é infinito porque não está sujeito a nenhuma das limitações da humanidade ou da criação em geral. É bem maior do que qualquer coisa que tenha feito, bem maior do que qualquer coisa que exista. E uma continuidade a respeito da teologia do processo. Então, a importância da imutabilidade de Deus, de início pode não parecer muito importante para nós afirmar a imutabilidade de Deus. A ideia é tão abstrata que talvez não percebamos imediatamente a sua importância. Mas a importância dessa doutrina ficaria mais clara se parássemos um instante para imaginar o que aconteceria se Deus pudesse mudar. Fica essa pergunta, meus irmãos, se Deus pudesse mudar, se Deus se tornasse a partir de agora, segundo a sua vontade, um ser mutável. Meus irmãos, eu creio que nós não estaríamos experimentando da sua misericórdia. Nós não estaríamos experimentando da sua salvação. Nós não estaríamos experimentando da sua graça, porque ele poderia, meus irmãos, muito bem mudar todo o seu pensamento a respeito de salvação, graça e misericórdia. Portanto, graças a ele, ele é um ser imutável. 3. Um outro atributo incomunicável de Deus é que Deus ele é eterno. Ou seja, a eternidade de Deus pode ser assim definida. Deus não tem princípio nem fim, nem sucessão de momentos no seu próprio ser, e percebe todo o tempo com igual realismo. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Às vezes essa doutrina é chamada doutrina da infinitude de Deus, com respeito ao tempo. Ser infinito é ser ilimitado. E a doutrina ensina que o tempo não impõe limites a Deus. Então Deus é eterno, meus irmãos. Deus sempre existiu. E esse é um atributo que ele não pode comunicar a nós, porque nós não somos eternos. Nós nascemos um dia. Nós não vamos viver a eternidade com Deus. Né? Um viver eterno com o Senhor, mas nós não somos seres eternos. Deus é eterno no seu próprio ser. O fato de Deus não ter princípio nem fim está explícito em Salmos. No Salmo 90, versículo 2, diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Do mesmo modo, em Jó 36, 26, Eliú diz sobre Deus: o número dos seus anos não se pode calcular. Ou seja, são trechos das Escrituras que falam da eternidade do Senhor. A eternidade de Deus, portanto, é também afirmada por passagens que abordam o fato de que Deus sempre é ou existe. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. B. Deus percebe todo o tempo com igual realismo. Em certo sentido, mais fácil para nós compreender que Deus percebe todo o tempo com igual realismo. Lemos em Salmos 90, versículo 4, assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Então, um dia para o Senhor, meus irmãos, são como 1000 anos. Deus não tem limite, ele não é limitado pelo tempo, ele não é limitado pelo minuto, pela hora, pelo segundo. Então, todo o tempo para Deus, ele percebe com igual realismo. C. Deus percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Todavia, dito isso, para evitar uma compreensão equivocada, é preciso completar a definição da eternidade de Deus. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Paulo escreveu assim em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Então Deus, meus irmãos, ele percebe, embora ele não
o seu realismo para o tempo seja diferente do nosso, mas ainda assim ele percebe o que está acontecendo naquele tempo e ele age dentro daquele tempo segundo os seus propósitos. Letra D. Sempre existiremos no tempo. Será que algum dia participaremos da eternidade de Deus? Especificamente no novo céu e na nova terra, que hão de vir, será que o tempo ainda existirá? Boas perguntas. Alguns supõem que não. E lemos nas Escrituras: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada, porque nela não haverá noite. Apocalipse 21, versículos 23 e 25. E Apocalipse 22, versículo 5. Está falando aqui de qual cidade? Da Nova Jerusalém. Não vai precisar nem do sol, nem da lua, nem das estrelas para iluminar ela, porque a glória de Deus será como fonte de iluminação. O Cordeiro, o Senhor Jesus, será a lâmpada desta cidade. Portanto, vai existir tempo? Vai existir contagem de tempo? Não sabemos, meus irmãos, não temos esta certeza, porque a partir de então viveremos na eternidade com Deus. Outro atributo do Senhor, a onipresença. Deus é onipresente. Assim como Deus é ilimitado ou infinito com respeito ao tempo, também é ilimitado com respeito ao espaço. Essa característica da natureza de Deus é chamada onipresença divina. O prefixo latino omni significa tudo. A onipresença de Deus pode ser assim definida. Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais e está presente em cada ponto do espaço, com todo o seu ser. Ele, porém, age de modos diversos em lugares diferentes. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Por exemplo, o diabo é onipresente? Não, ele não é onipresente. Esse atributo nem mesmo Satanás ou os anjos de Deus possuem, e muito menos os seres humanos. Então ele é um atributo incomunicável de Deus, porque nós não somos onipresentes, nós estamos presentes em todos os lugares. Dentro da característica da sua onipresença, Deus está presente em todo lugar. Há, porém, determinadas passagens que falam da presença de Deus em toda parte do espaço. Lemos em Jeremias capítulo 23, versículos 23 e 24. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Deus aqui então, meus irmãos, repreende os profetas que pensam que suas palavras ou pensamentos ficam ocultos de Deus. Ele está em todo lugar e enche o céu e a terra. Outra característica da onipresença de Deus, Deus não tem dimensões espaciais. Embora para nós pareça necessário dizer que todo ser de Deus está presente em toda parte do espaço, ou em cada ponto do espaço, é também necessário dizer que Deus não pode ser contido por espaço nenhum, por maior que seja. Salomão diz na sua oração a Deus, lá em primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Maravilha, né, meus irmãos? Deus é tão grande, tão imenso, que nada pode conter a sua presença. Deus pode estar presente para punir, sustentar ou abençoar. A ideia da onipresença de Deus às vezes perturba as pessoas, que se perguntam como Deus pode estar presente, por exemplo, no inferno. De fato, não é o inferno o oposto da presença de Deus ou a ausência de Deus? A dificuldade pode ser resolvida pela percepção de que Deus está presente de modos diversos em lugares diferentes, ou de que Deus age diretamente em locais distintos da sua criação. Meus irmãos, Deus está presente onde Ele quer estar presente. Isso é fato e isso é uma característica, inclusive, da sua soberania. Ele faz o que Ele quer. Outro atributo, número 5, Deus é único, o atributo da unidade de Deus. A unidade de Deus pode ser definida desta forma. Deus não está dividido em partes, porém percebemos atributos diversos de Deus enfatizados em momentos diferentes. Esse atributo de Deus é também denominado simplicidade divina, empregando simples no sentido menos comum de não complexo, ou não composto de partes. Mas como a palavra simples hoje tem um sentido mais comum, de fácil de compreender, e simplório ou insensato, é mais proveitoso agora falar da unidade de Deus
em vez da sua simplicidade. Então, esse atributo da unidade de Deus, ele também é conhecido como atributo da simplicidade. Mas nós preferimos essa designação de unidade, para dizer que Deus é único, ele não se divide em partes nenhuma. E, portanto, é um outro atributo incomunicável de Deus ao ser humano. Terminado, então, finalizado a questão dos atributos incomunicáveis, e nós temos outros atributos incomunicáveis, mas não teríamos tempo aqui, meus irmãos, de transmitir, portanto, eu peguei apenas aqui alguns que considero os mais importantes. Dentro dos atributos comunicáveis de Deus, nós temos a sua onipotência. E o que é a onipotência? A onipotência é o atributo de Deus que lhe permite fazer tudo o que for da sua santa vontade. A palavra onipotência vem de dois termos latinos, omni, todo, e potens, poderoso, significando, portanto, todo-poderoso. Enquanto a liberdade de Deus se refere ao fato de não haver constrangimentos exteriores às decisões de Deus, a onipotência divina refere-se ao seu próprio poder de fazer o que decidir fazer. Ou seja, Deus faz o que quer com a nossa vida. Então é um atributo comunicável. Através da sua onipotência, ele regula todas as nossas ações, ele regula a nossa vida, ele regula a nossa história. Então a sua onipotência está sempre agindo nas nossas vidas. Então é um atributo comunicável a nós. Segundo, Deus é Espírito. As pessoas muitas vezes se perguntam do que Deus é feito. A resposta das Escrituras diz lá em João 4,24 que Deus é Espírito. Essa afirmação é feita por Jesus no contexto de uma discussão com a samaritana ao lado da fonte. Assim, não devemos pensar que Deus tem tamanho ou dimensões, mesmo que infinitas. E é um atributo comunicável. Por quê? Porque nós, meus irmãos, também temos um Espírito. Deus nos comunicou um Espírito. Não é o mesmo Espírito dele, mas nós somos seres espirituais. Possuímos um Espírito. E esse Espírito é o que nos aliança com Deus. É através do Espírito que nós militamos diariamente a nossa batalha aí contra a carne. Um terceiro atributo, então, Deus é onisciente. O conhecimento de Deus pode ser definido assim: Deus conhece plenamente a si mesmo e todas as coisas reais e possíveis num ato simples e eterno. A definição dada acima explica a onisciência com mais detalhes. Diz primeiro que Deus conhece plenamente a si mesmo. Trata-se de um fato espantoso, pois o próprio ser divino é infinito ou ilimitado. Então Deus, ele conhece todas as coisas e ele, vamos aqui só estabelecer um critério para esse comunicado, meus irmãos. Os atributos comunicáveis de Deus, eles são atribuídos a nós também em porções. Eles não são transcritos em nossas vidas de uma forma completa e total, porque nós também não temos a capacidade de receber em nós o caráter total do Senhor. Nós não temos de receber em nós os atributos, ainda que comunicáveis, mas os atributos na sua forma plena. Nós não temos. Lembram lá do conhecimento de Deus, que nós não conhecemos plenamente Deus? Então, ainda que nós tenhamos alguns atributos de Deus em nós, mas esses atributos, eles não se encerram em nossas vidas. Eles são porções do seu caráter, ok? Então nós somos seres que possuímos em determinada medida a onisciência de Deus, ok? 4. Deus é sábio. Dizer que Deus tem sabedoria significa dizer que ele sempre escolhe as melhores metas e os melhores meios para alcançar essas metas. Essa definição vai além da ideia de que Deus conhece todas as coisas e especifica que as decisões divinas quanto ao que fará são sempre sábias, ou seja, sempre trazem os melhores resultados, do ponto de vista absoluto de Deus, e trazem esses resultados pelos melhores meios possíveis. Deus pergunta a Salomão: o que você quer? E Salomão responde o quê? Quero sabedoria. Então a sabedoria ela é um atributo comunicável de Deus, e Salomão foi, depois evidentemente de Jesus, o homem mais sábio que existiu na Terra. Então a sabedoria de Deus ela é um atributo comunicável e você deve pedir a Deus todos os dias sabedoria, meus irmãos. Todos os dias, porque a sabedoria ela é uma pérola, ela é uma joia na vida do cristão. A sabedoria nos livra de muitos males. A bondade de Deus, Deus é bom.
A bondade de Deus implica que ele é o parâmetro definitivo do que é bom e que tudo o que Deus faz é digno de aprovação. Nessa definição, vemos uma situação semelhante à que encontramos na definição de Deus como Deus verdadeiro. Aqui, bom pode ser interpretado como digno de aprovação, mas ainda falta responder a seguinte pergunta: aprovação de quem? Em certo sentido, podemos dizer que qualquer coisa que seja verdadeiramente boa deve ser digna da nossa aprovação. Mas no sentido mais absoluto, não somos livres para decidir por conta própria o que é digno de aprovação e o que não o é. Em última análise, portanto, o ser e os atos de Deus são perfeitamente dignos da sua própria aprovação. Então Deus é bom. E quando nós falamos assim, aquele irmão é tão bom, né? É porque há naquele irmão o atributo da bondade de Deus. Há na vida daquele irmão uma porção da bondade do Senhor, porque é um atributo comunicável às nossas vidas. Deus é amor, outro da mesma forma. Dizer que Deus tem o amor como atributo é dizer que ele se doa eternamente aos outros. Essa definição interpreta o amor como uma doação de si mesmo em benefício dos outros. Esse atributo de Deus mostra que faz parte da sua natureza doar-se a fim de distribuir bênçãos ou bem aos outros. João nos diz que Deus é amor, lá na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8. Temos sinais de que esse atributo de Deus já existia antes da criação entre os membros da Trindade. Jesus fala ao Pai, da glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo, lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24, indicando assim que o Pai já amava e honrava o Filho desde a eternidade. E continua até hoje, pois lemos lá em João, ainda em João, capítulo 3, versículo 35, o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Que maravilha, meus irmãos, Deus é amor e Ele comunica a nós esse seu amor ágape. Ele comunica a nós esse seu amor maravilhoso ao ponto de nos transformar em seres que amam o seu próximo, como nos amamos a nós mesmos. Deus também é misericórdia, é graça e é paciência, são outros atributos comunicáveis a nós. A misericórdia, a paciência e a graça divinas podem ser tidas como 3 atributos separados ou como aspectos particulares da bondade de Deus. As definições dadas aqui apresentam esses atributos como casos especiais da bondade de Deus, quando empregada em benefício de categorias específicas de pessoas. Quem, meus irmãos, na humanidade nunca experimentou da misericórdia, da graça e da paciência do Senhor? Todos nós. Não há um ser humano que não tenha experimentado disso. A misericórdia de Deus, portanto, é a bondade divina para com os angustiados e aflitos. A graça de Deus é a bondade divina para com os que só merecem castigo. E a paciência de Deus é a bondade divina no sustar a punição daqueles que persistem no pecado por determinado tempo. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha. A santidade de Deus, Deus é santo. Dizer que Deus tem como atributo a santidade é dizer que ele é separado do pecado e dedica-se a buscar a sua própria honra. Essa definição contém ao mesmo tempo uma qualidade relacional, separação de, e uma qualidade moral, a separação é do pecado ou do mal, e a dedicação é em prol da própria honra ou glória de Deus. A ideia de santidade, portanto, abarcando tanto a separação do mal quanto a dedicação de Deus à sua própria glória, encontra-se em várias passagens do Antigo Testamento. Deus é santo e ele comunica a nós a sua santidade. Quando eu falei para os irmãos que esses atributos vêm em porções em nossas vidas, a santidade é um exemplo clássico, né? Nós somos santos, mas nós não somos santos como Deus. E por que não somos santos como Deus? Porque ainda pecamos. Mas Deus, ele não peca, porque Deus, ele é separado do pecado e ele dedica-se a buscar a sua própria honra. A santidade em Deus é plena, porque ele é o santo, e a santidade em nós, como um atributo comunicável dele para nós, é uma santidade parcial, uma santidade limitada, ok? E aí, por último, alguns outros que vocês podem depois estar procurando, estudando, alguns outros
atributos comunicáveis de Deus, que Deus é paz, e nas próprias palavras de Jesus, ele nos deu a sua paz, não a paz que o mundo nos deu, mas a paz, essa paz que excede todo entendimento. Então ele nos comunica a paz, ele nos comunica a retidão, ou seja, a certeza de saber o que é certo e o que é errado, né? É ter uma vida reta. Isso é um atributo comunicável de Deus. A sua justiça, o senso de justiça que há no nosso coração é um atributo comunicável do Senhor. Ele nos ensina o que é ser justo, o que é a justiça. O zelo, né, ou o cuidado. A ira, Deus ele comunica a nós a ira. Nós de vez em quando não nos iramos também, e evidentemente você entrega a sua ira nas mãos de Deus, porque como diz lá em Romanos capítulo 12, a ira pertence ao Senhor, a vingança pertence ao Senhor. Né? Vontade, liberdade, perfeição, bem-aventurança, beleza e glória. São atributos aí comunicáveis de Deus também a nós, seres humanos. Assim, meus irmãos, portanto, terminamos a nossa penúltima aula a respeito do estudo, né? Do estudo a respeito de Deus. Infelizmente, o nosso tempo ele é um tempo curto. Felizmente, nós estamos aí com essas aulas pelo WhatsApp e assim, surpreendentemente para mim, tem sido muito boas as aulas, não da minha parte, evidentemente, mas da parte dos irmãos. Os irmãos têm sido muito solícitos, né, na compreensão, no estudo, na dedicação, e espero que os irmãos continuem, assistam essa aula, façam as suas anotações e próxima terça-feira estaremos juntos, mais uma vez, ministrando essa aula e também falando algumas coisas a respeito do conhecimento de Deus, que foi a aula passada que eu não pude estar com os irmãos. Tá bom? Que Deus então abençoe os irmãos, anotem as suas dúvidas, anotem aí no caderninho, no seu bloquinho de anotação daquilo que você quer dizer, comunicar a nós no grupo, né, na nossa próxima aula. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém.